Olá, meu amigo cirurgião dentista, que é clínico geral. Você é recém-formado na odontologia e não sabe ainda que caminho a trilhar? E também você, dentista que se interessa e exerce implantodontia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o tema do vídeo de hoje é sobre a classificação do fenótipo periodontal e o impacto dessa classificação no planejamento dos tratamentos odontológicos. E esse vídeo será bem legal, pois essa classificação não envolve somente a disciplina de periodontia e implantodontia. É um assunto de extrema importância para o clínico geral e para todas as especialidades odontológicas, pois esse assunto nos dará um entendimento sobre o processo fisiológico e patológico dos tecidos periodontais ou periimplantar. Ou seja, na saúde e na doença, frente ao estímulo recebido, tendo como objetivo a estabilidade da margem gengival a longo prazo. E diante disso, podemos considerar como uma chave de sucesso para os tratamentos odontológicos em geral, e não só para os tratamentos periodontais e reabilitadores, envolvendo implantes ou não, pois envolve a estabilidade da margem gengival. E geralmente o resultado desta falta de conhecimento leva à instabilidade tecidual, ou seja, a migração da margem gengival para o sentido apical, como podemos observar nesta imagem. E estaremos diante de um comprometimento estético ou diante de um processo inflamatório. E para evitar esse tipo de problema, é muito simples. É basicamente realizar um bom exame clínico para avaliar o fenótipo periodontal. E um exemplo rápido de como envolve toda a odontologia seria, por exemplo, um ortodontista, onde ele, sabendo classificar o periodonto, ele poderá prever com grandes chances de acerto se o paciente poderá ter recessões gengivais ou deiscências e fenestrações ósseas ou não. E segundo alguns autores, em uma revisão da literatura, estas sequelas elas podem ocorrer até após 2 anos do término do tratamento ortodôntico. E o legal é que quando o clínico também indicar o paciente para o ortodontista e ele conhecer também a classificação, ele terá condições também de alertar o seu paciente e talvez até encaminhá-lo para uma avaliação de um especialista em periodontia, e esse paciente poderá até ser submetido a um procedimento prévio ou preventivo. E pessoal, não é porque o canal é sobre implantodontia que nós devemos ficar engessados na disciplina. Lembrando que para atingir um bom nível dos nossos tratamentos, nós temos que pensar de uma forma multidisciplinar. Lembrando também que este vídeo é um complemento do vídeo da preservação alveolar utilizando membranas de PRF. E o link está logo aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos, para que esse tipo de informação possa atingir mais colegas dentistas. Bem pessoal, e dando continuidade, agora vamos falar um pouco sobre biótipo e fenótipo. Até pouco tempo atrás, o termo utilizado era biótipo periodontal. E alguns pesquisadores alegam que o termo mais aceito é o fenótipo periodontal. Genótipo é a constituição genética de um organismo, ou seja, o conjunto de genes que o indivíduo possui. E essa constituição genética é proveniente dos seus ancestrais. Então o genótipo é formado por uma combinação entre os genes do pai e da mãe. É o que conhecemos por caractere hereditário. E o fenótipo é a expressão do genótipo mais a interação com o ambiente. E o que é isso? Quando falamos do tecido gengival, por exemplo, estamos falando de uma característica que surgiu em decorrência de informações presentes em seu DNA. Entretanto, essa pessoa ficou exposta ao tempo e ao ambiente. No exemplo clássico desse assunto é pensarmos na separação de 2 irmãos gêmeos
univitelinos, né, portanto aí com o mesmo biótipo, sendo separados na maternidade. Um fica aqui no Brasil, um país tropical, e o outro vai para a Groenlândia, por exemplo. Depois de 20 anos, né, vocês acham que eles serão parecidos? No nosso caso, a dentição, o periodonto será igual entre eles? Sendo, né, que eles têm o mesmo biótipo? Provavelmente não. Na verdade, não precisa ir tão longe assim para que ocorra uma interferência do meio no periodonto, na condição dentária. Todas as pessoas, elas sofrem exposições do clima, como por exemplo o frio, calor, dos tipos de alimentação, dos hábitos parafuncionais, por exemplo na infância, né, como a mamadeira, a chupeta. Aí ficando mais velho nós temos o álcool e o cigarro, pois por vezes, além até da própria cultura. Enfim, muitos são estímulos que podem causar influência no periodonto. E faz sentido essa nomenclatura utilizando como fenótipo periodontal. Após esta breve revisão sobre os termos fenótipos e genótipo, vamos para o que interessa, né, pessoal? Pois bem, o que é fenótipo periodontal? O termo refere-se às características fenotípicas do osso e dos tecidos moles que compõem o periodonto. Lembrando que o periodonto é constituído basicamente pelo próprio elemento dental, o tecido gengival, o ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso alveolar. E o periodonto tem como função a inserção do elemento dental nos ossos dos maxilares e manter a integridade dos tecidos da mucosa mastigatória. Ou seja, a sua função é de inserção e proteção. O fenótipo periodontal é a descrição da espessura e a morfologia do tecido gengival. E lá em 1969, Oshimi e Ross já observaram que a anatomia gengival geralmente imita o osso subjacente. Ou seja, tecido espesso tem o osso espesso. Historicamente, o fenótipo periodontal ele foi classificado em duas formas básicas, tipo plano e espesso e festonado e fino. O plano significa que o contorno gengival é plano e o festonado significa que o contorno é ondulado ou recortado. O tipo plano espesso exibe gengiva densa e geralmente é mais resistente na presença de inflamação ou dos traumas, como por exemplo o trauma de escovação. O tipo fino e festonado tem tipicamente menos tecido queratinizado e frequentemente é suportado por um osso alveolar fino. E também existe a relação entre a forma do dente e o fenótipo periodontal. E em geral, dentes longos e estreitos e alturas de papilas altas são tipicamente associados a um periodonto fino, enquanto coroas largas com grandes contatos proximais e papilas baixas estão associadas a um fenótipo espesso. Essa tabela ela é bem legal para a gente ter em mente nos nossos exames clínicos. Nos ajuda bastante na nossa classificação de um fenótipo periodontal. E frequentemente, o fenótipo periodontal ele é classificado por meio de uma avaliação clínica, avaliando a forma do dente, espessura do tecido, enfim. O uso dessa forma, geralmente ela é bastante subjetiva. Portanto, existem vários métodos para avaliar o fenótipo periodontal. E essa avaliação, né, ela tem que ser objetiva e é necessário que ela seja mais confiável. Então não é somente uma avaliação clínica, pois podem surgir algumas dúvidas. E alguns autores propõem até uma nomenclatura de periodonto intermediário, que é uma mistura de características dos periodontos, como nós podemos observar nesta imagem. Veja como dá para se enganar, onde numa primeira vista nós somos levados a pensar num periodonto espesso e depois de uma observação mais apurada, notamos algumas características de ambos os fenótipos. Então, olha só pessoal, o que nós temos aqui, ó? Um paciente com uma presença de tecido mole, denso, um tecido mole, denso e fibrótico,
nós podemos observar faixa de tecido queratinizado, ampla, né, levando aí a pensar num periodonto plano e espesso. E aí as papilas, né? No momento, elas são algumas papilas curtas, mas na verdade existe uma perda em altura dessa papila. Essa papila, inicialmente, né, o biótipo dela é um biótipo com uma altura de papila longa. E com o passar do tempo, o tempo atuando, nós temos aí um fenótipo com um periodonto plano. Tá? Mas originalmente esse fenótipo periodontal, esse biótipo periodontal, ele é com papilas longas. O osso subjacente, ele é fino e festonado, com alta frequência de deiscências e fenestrações, onde leva a perda de inserção associada à presença de recessão da margem gengival. O ponto de contato no terço incisal ou oclusal, como podemos observar, e os dentes com formato triangular. Então, pessoal, neste caso, então nós temos aqui uma união das características, o que nos leva a descrever esse periodonto como um periodonto. Nós podemos utilizar uma sonda periodontal, né? Metodologia descrita por Kahn em 2003. O periodonto ele é considerado fino se uma sonda colocada no sulco fosse claramente visível no exame clínico. A visibilidade da sonda periodontal ela pode ser um método eficaz para avaliar a espessura dos tecidos moles da gengiva. No entanto, ela não leva em consideração o fenótipo do osso. Para que nós possamos avaliar a quantidade do osso alveolar, é necessário que a gente utilize a tomografia. A tomografia ela é um grande auxiliar nosso, tá? Para a avaliação do fenótipo periodontal. Aqui nós podemos observar um fenótipo periodontal espesso. Então nós temos uma faixa de tecido queratinizada, papilas relativamente medianas, tá? E quando a gente avalia a tomografia, nós podemos observar a presença da tábua óssea vestibular. Com isso, nós podemos concluir que esse periodonto, que esse fenótipo periodontal, ele tem uma característica de plano e espesso. Relembrando, pessoal, exame clínico com as características do quadro que foi evidenciado, sonda periodontal. Se a sonda aparecer pelos tecidos, tá? Nós temos ali um periodonto fino, mais o auxílio da tomografia computadorizada. E se você gostou desse vídeo, tá? Deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos, para que esse tipo de informação ela possa atingir outros colegas dentistas. Um abraço e até a próxima, pessoal. Shake it up, shake up.